A linha de fronteira se rompeu. Olá, gente. Eu sou o Antônio Marcelo, professor de História. Na verdade, eu fiz meu curso de História em Feira de Santana e, ao término, eu voltei para a cidade natal, que é a minha cidade de Quer. E hoje eu trabalho aqui no gestor escolar e também como professor de História, de Filosofia e de Sociologia, seja na rede estadual, municipal e particular. O meu desafio aqui hoje é falar para vocês sobre perspectiva para o mundo atual. Não tem como falar perspectiva para o mundo atual sem nós fazermos uma retrospectiva bem rápida de como o século XX, ele de uma certa forma, projetava o século XXI. E que projeção é essa que o século XX, seja por parte de cineastas, de professores, de intelectuais, faziam, ou muitos deles faziam, para esse século que nós estamos vivenciando agora? Uma perspectiva no sentido de que seria o século da tecnologia, das grandes dimensões. E, de fato, se nós pararmos, refletirmos, olharmos ao nosso lado e na sociedade da qual vivemos, percebemos sim que o século XX, XXI, é o século da tecnologia. Mas não é só o século da tecnologia. Pensar no século XX para o século XXI, olhar como perspectiva a tecnologia e as invenções. Mas talvez deixaram de pensar como estaria boa parte das pessoas, principalmente as pessoas chamadas da classe trabalhadora, as pessoas mais simples, como estariam as pessoas no século XXI. E esse é um dos desafios também desse momento que nós estamos aqui dialogando com vocês. Então, o mundo pensado por cineastas, por estudiosos, muitos professores, ele, de fato, ele veio com a tecnologia, mas também veio uma série de problemas que a gente pode configurá-los como conflitos e como tensões. E quem está falando isso, que esses primeiros anos do século XXI, ou essas primeiras décadas do século XXI, está caminhando para uma série de tensões e conflitos, por incrível que possa parecer, é o Império Norte-Americano, que eu configuro como um dos maiores impérios de todos os tempos. O governo americano, ele lançou agora no mês de janeiro, nós estamos agora no mês de janeiro de 2017, um relatório indicando que o século XXI, nessa segunda década, nesse fim de primeira década, caminhando para a segunda década do século XXI, será marcado basicamente por tensões. E essas tensões a gente pode perceber, vislumbrar como estão muitas delas evidentes. Muitas delas talvez não compreensíveis, mas estão aí em evidência. Crise de refugiados, imigrações, crise econômica e, ao mesmo tempo, uma reordenação do Estado. Talvez essa última seja a que menos seja debatida e menos seja esclarecida. Mas é visível a crise de refugiados, é visível que a crise da imigração. Então nós temos hoje o continente europeu, a Ásia e a África convivendo com essa crise de imigração, com essa crise de refugiados. Nós temos também a América Latina convivendo com a crise econômica e social. E nós temos, nesse meio termo, dois grandes impérios, ele de novo se reestruturando para comandar mais uma vez, como comandavam no século XX, retomar o poder agora no século XXI. E alguém pode dizer, peraí, você vai falar dos Estados Unidos como império? Sim. E o outro seria basicamente quem? A antiga União Soviética,
a atual Rússia, que na minha ótica, aqui na minha concepção, ela desbancou e está desbancando uma pretensão da China ocupar o segundo lugar do ponto de vista de império. Então, a eleição do presidente Trump e o governo do presidente Putin na Rússia está delimitando esse espaço de poder no mundo. Os dois grandes impérios do século XX estão, de novo, de uma certa forma, numa convergência de poder do ponto de vista de império do século XXI, mas cada um também olhando para o seu umbigo e para os seus limites e para os seus conflitos. E ambos são conflituosos. Então, nesse aspecto, nós podemos dizer que o século XXI não está sendo apenas o século da tecnologia e das invenções, mas está sendo basicamente o século das tensões. O historiador Eric Hobsbawm disse em uma obra dele que o século XX foi a era dos extremos. Nós tínhamos, de um lado, o capitalismo norte-americano e, a partir dali, os países satélites. De outro lado, o socialismo comandado pelo antigo União Soviética, o socialismo chamado socialismo real. Com o fim da União Soviética, em 91, praticamente nós tivemos uma hegemonia do capitalismo norte-americano, tendo o controle, obviamente, da economia, dos países, do exército, da tecnologia, obviamente, do conhecimento em todo o mundo. Na minha concepção também, essa hegemonia capitalista norte-americana, ela é prejudicial em que sentido? Você não tem uma alternativa ao capitalismo. Você não tem uma utopia que discute na atual conjuntura, do ponto de vista de transformar uma utopia em realidade, um outro modelo. Isso é prejudicial para a civilização no estágio que nós estamos vivenciando. Essa perversidade do capitalismo de querer sempre mais lucro, mais e mais, faz com que as tensões também aumentem. E aí nós temos as relações de poder e as relações sociais, elas bem claras hoje, sendo reordenadas pelo Estado. O Estado na América Latina, e especialmente no Brasil, está passando por uma reestruturação, que é aquele Estado que foi construído no Brasil, na era Vargas, no qual os trabalhadores tiveram uma certa ascensão do ponto de vista de participação da sociedade capitalista, de ter leis como a CLT que garantia alguns dividendos para a classe trabalhadora, estão nos últimos tempos, nos últimos momentos, que está nos últimos meses, sendo reestruturada, sendo rediscutida pelos novos gerentes do poder no Brasil, e nesse aspecto nós temos uma outra realidade. O trabalhador e a classe média brasileira, ela está perdendo muitos direitos. Eu digo aí a Previdência Social, eu digo aí algumas reformas que o Estado está fazendo no sentido de diminuir o custo para aumentar a sua operacionalidade do ponto de vista das empresas e, obviamente, do capitalismo nacional. Então, o desafio nesse momento histórico, tanto no Brasil quanto no mundo, é pensarmos que modelo de sociedade irá surgir da agora em diante, que não faça apenas com que alguns ou boa parte das pessoas se beneficiem, mas que consiga equilibrar um pouco esse drama que é viver dentro de uma sociedade de grande desigualdade que nós estamos vivendo na atualidade. Então, o mundo vive tensões, o Brasil também vive essas tensões, do ponto de vista não só da macroeconomia, mas das relações de trabalho e da sobrevivência. Então, o grande desafio da realidade desse mundo atual é verificarmos e projetarmos que realidade, de fato, nós, trabalhadores, nós,
das pessoas que ajudam a manter esse país, projetarmos para termos uma sociedade melhor do que nós estamos tendo nos últimos anos. Um abraço a todos e até a próxima.